E aí pessoal, mais uma vez aqui, além de Stonewall, eu continuo sendo Wagner e hoje a gente vai falar sobre alguns direitos que nós conquistamos com o passar do tempo. Tá, vem comigo que a gente tem uns dados muito importantes sobre casamento, sobre mudança de nome, sobre leis. Vamos dar uma olhada aí o que aconteceu nesses últimos tempos. Então galera, né? Vamos lá para mais um vídeo, acho que esse aqui deve ser o terceiro vídeo que vai para o ar. Se vocês ainda não assistiram os vídeos anteriores, por favor, eles vão estar nos cards por aqui. É legal assistir eles, porque vem dando uma base do que a gente está conversando. E hoje a gente vai falar sobre alguns direitos que nós conquistamos com o passar do tempo, tá? Com muita luta, muitas pessoas correram para que a gente pudesse caminhar, então vamos ver o que a gente tem por aqui, tá? Tô aqui com a minha colinha com alguns dados muito importantes. Eu acho que o dado mais importante que a gente pode dizer, como LGBT pelo menos é um marco muito importante para mim, aconteceu no dia 14 de maio de 1990, que foi quando a OMS tirou a homossexualidade da lista de doenças psicológicas do mundo. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, então ela definiu que a homossexualidade não é doença. Tanto que muitos de vocês devem ter ouvido a expressão homossexualismo há um tempo atrás. Essa nomenclatura ela cai em desuso nessa lei, porque a finalização, o sufixo, acho que é isso, ismo, ele define doença. Então a gente teve a alteração para homossexualidade, idade da status, né, situação. Então foi um marco muito importante pra gente, porque daí a gente já pega toda uma questão de tratamento que antes era feito. Eu descobri alguns dados sobre tratamentos que eram aplicados a homossexuais há um tempo atrás. Eram feitos, se vocês leram o livro Laranja Mecânica, se não me engano é Laranja Mecânica, tem um momento em que o personagem ele vai para um centro de tratamento e é feita uma lavagem cerebral nele, mais ou menos isso. É mais ou menos esse tipo de tratamento que era feito. Era feito tratamentos com choques, então a pessoa era colocada a ver, por exemplo, homens, né, gays, eram colocados a ver cenas de outros homens nus, e quando eles viam essas imagens eles recebiam choques, ou eles tinham que tomar coisas que davam enjoo para eles. Então era um tratamento de choque contra isso. E tinha tratamento de choque de verdade, então era tortura mesmo o que foi feito. Foi feito muito nos anos 60, mas esse tipo de tratamento ele se prolongou por muito tempo. E nisso a gente teve algumas terapias de cura gay, né? Que alguns psicólogos eles acabaram fazendo essas aplicações. Essa possibilidade também saiu com o tempo. Eu não me lembro a data que foi que os psicólogos eles foram proibidos de fazer esse tipo de técnica, mas um grupo de psicólogos entrou com ação para quebrar essa decisão. Eles não conseguiram ao primeiro momento, depois foi revertido. É uma loucura. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, procurem no Google, tem bastante informação sobre isso, tá? Então, saímos da lista de doenças e não podemos ser mais tratados como doentes. Os gays, tá? A transexualidade, ela só saiu da lista de doença a partir de junho de 2018, tá? Ainda era visto a transexualidade como um distúrbio psicológico, um distúrbio de comportamento. E a gente sabe também que não é, né? A gente continua, pelo menos a gente está vendo que existe uma evolução e uma preocupação para que essas coisas elas sejam resolvidas, tá? Em 2019, a Associação Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transsexuais e Intersexuais publicou que em 70 países a homossexualidade ainda é criminalizada.
Então, sim, a gente não pode viajar para todos os lugares, a gente não pode estar seguro em todos os lugares, a gente mal se sente seguro no Brasil, que é um país onde a gente tem um carnaval em que as pessoas elas saem praticamente nuas na avenida, nas ruas. Nós somos um país de cultura do corpo, somos um país de aceitação, de brilho. Muitos nossos artistas e representantes nas televisões, em bandas, músicos, atores, atrizes, muitos nos representam ali como homossexuais. Nós temos grandes personalidades da história que são homossexuais, mas mesmo assim, em 70 países ainda é criminalizada o amor entre duas pessoas, né? E quando a gente fala sobre homossexualidade, muitas pessoas veem à cabeça aquela coisa das pessoas se beijando, se pegando, que a gente fala no meio da rua. Homossexualidade não é isso, tá? E o problema não é o homossexual estar fazendo isso na rua. A gente tem que avaliar que essas são condutas que não são próprias a locais públicos, entende? Então não é pela homossexualidade, mas sim pelo fato da exposição em lugares públicos. Então não direcione o teu ódio ou o ódio para uma situação específica, né? Você não gosta do ato, mas não entre duas pessoas do mesmo sexo, mas sim porque ela está expondo algo em um local público, né? A mesma coisa que urinar em local público. A gente não pode, porque, né? Não é o lugar, não é a hora, existem outros lugares, existem outras horas, né? A gente tem que saber só avaliar essas pequenas coisas, né? A gente coloca a homossexualidade como algo pejorativo ou algo, somos mais fadados a essas coisas, né? Que nós exploramos muito mais a nossa sexualidade, o nosso prazer. A gente sabe, existem condutas certas e condutas que não são certas, né? Então, não é a homossexualidade, é o fato e o local, né? Um outro dado bem legal, eu fui um dos primeiros a utilizar, aqui em Caxias, fui um dos primeiros casais a utilizar esse dado. Em 2011, a união estável entre casais homoafetivos foi reconhecida no Brasil. Em 2011, foi bem em 2011, eu e o meu marido a gente precisou fazer a nossa união estável, porque a gente estava comprando nosso apartamento e queríamos que o apartamento fosse dos dois, então nós precisamos fazer essa união estável. A gente teve muita sorte porque os cartórios eles só começaram a ser obrigados de verdade a aceitar a união estável a partir de setembro, a partir de 2013, não tem um mês disso, mas somente a partir de 2013 os cartórios foram obrigados a realizar o casamento homoafetivo. Antes disso, tu podia entrar com o processo, tu entrava com um advogado, com uma empresa que fosse te representar, que apresentaria dados para daí sim tu conseguir ter um aval de que sim, vocês podem casar. Então a gente teve que fazer todo esse processo. A empresa que nos vendeu, a consultora que nos vendeu o apartamento, já fez todo esse trâmite junto com a gente, nos auxiliou em todo esse processo. Então a gente tinha um escritório que estava fazendo toda a documentação para que a gente conseguisse fazer a assinatura do contrato da compra do nosso apartamento. E para conseguir união estável, então a gente teve que encaminhar uma parte do nosso documento, alguns comprovantes de que nós éramos realmente casados, não, mas que a gente vivia em união, né? Então até a gente teve que aumentar um pouquinho o prazo que a gente se conhecia há pouco mais de um ano, mas daí o cartório pediu para que a gente declarasse que nós nos conhecíamos há 2 anos para ter uma facilidade. Então são alguns trâmites que a gente acabou precisando fazer para conseguir provar que a gente ia durar aqui, que faz esse ano, próximo ano a gente vai fazer 11 anos de casamento. Então, mas, né, valeu a pena. Então, 2011, a união estável, ela foi aceita, ela foi, como é que pode dizer, os cartórios podiam executar a união estável entre pessoas homoafetivas, pessoas do mesmo sexo. Em 2013, daí o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, né,
tornou obrigatório que os cartórios realizassem o casamento. Hoje, a estimativa é que mais ou menos 70 mil casamentos homoafetivos já foram realizados. Isso até 2020, tá? Porque a gente tem um lapso de tempo ali da pandemia que alguns dados eles não foram coletados, né? Mas até setembro de 2020 a gente teve mais ou menos 70 mil casamentos de pessoas homoafetivas. Um dado de crescimento sobre esses números, de 2017 a 2018 a gente teve um crescimento de 61% no casamento das pessoas homoafetivas, e de 2018 a 2019 a gente teve mais 35% de crescimento. Então a gente vem quebrando esse paradigma aí de que casais homoafetivos ou pessoas homossexuais, elas não são adeptas ao relacionamento, né? Tem esse estigma da sociedade, né? Que homossexuais eles não querem um relacionamento fixo, né? Existem vários modelos de relacionamento. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, possivelmente, sobre modelos de relacionamento. A gente vai falar sobre trisais, a gente vai falar sobre monogamismo, a gente vai falar sobre plurigamismo, né? A gente vai falar sobre vários modelos de relacionamento. E é isso, sobre casamento homoafetivo, tá? Essa palavra é legal, homoafetivo, né? Quando a gente fica pensando, como é que eu vou me definir? Primeiro porque uma coisa complicada para minha mãe, quando eu comecei a namorar com o Diego, ela não entendia o fato de ser um marido e um marido. Muitas pessoas elas lidam com a dualidade, né? Com aquela coisa, se eu tenho um marido eu tenho que ter uma esposa, se eu tenho uma mulher eu tenho que ter um homem, se eu tenho um homem eu tenho que ter uma mulher, o masculino tem que ter um feminino. Gente, não precisa. Essas são só definições criadas pela sociedade. Mais uma vez, se vocês não viram vocês não viram o vídeo anterior em que eu falo muito sobre isso, né? Sobre gênero e sexualidade, volta lá e dá uma olhadinha. Essas palavras elas foram criadas pela sociedade só para definir algumas coisas, né? A gente precisa criar pequenos grupos para conseguir se comunicar com esses pequenos grupos, mas você não se define por uma palavra, você é muito mais do que uma palavra, assim como nós somos muito mais que uma roupa, assim como nós somos muito mais que uma atitude, né? Tá? Então, lembre disso, é marido, esposa e esposa, se as pessoas se definirem assim. Se elas não se definirem assim, daí é uma questão delas, tá? Pergunto para elas, como é que eu me defino a você? Não tenha vergonha de perguntar pra gente. Nós sabemos que é novidade para grande parte da sociedade. Então, quando vocês querem vocês querem falar sobre a gente, ou querem se direcionar a gente, chega pra gente e pergunta como é que eu falo. Não faz diferença nenhuma para você se você usar o termo que a pessoa quer. Não faz diferença. Não muda a tua vida, né? Não vai, sei lá, te derreter a cara. Usa o termo que a pessoa prefere. Se você falar ela e a pessoa fala não, é ele. Tá, desculpa, ele. Entende? Pronto, ninguém vai se bofetear, ninguém vai entrar em discussão só por causa disso, tá? Assim, é um nome. Teu nome não tem nada a ver contigo. É só um nome, é só uma palavra. Assim, uma definição com a pessoa, é só uma palavra. E tudo isso, todas essas leis, elas são parte de um trabalho da ONU. Eu até vou ler antes de falar a última lei aqui. Eu vou pegar aqui uma outra cola. As evoluções para a redução da desigualdade e para a inclusão social no país, executadas pelos cartórios brasileiros, agora integram os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sustentáveis, né? ODS, da Organização das Nações Unidas, da ONU, um conjunto de ações conhecidas como Agenda 2030, que reúne 17 objetivos desdobrados em 169 metas e 231 indicadores, compondo a Estratégia Nacional do Poder Judiciário
a qual os cartórios estão integrados por meio do provimento número 85 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então todas essas leis, elas são parte desse trabalho que a ONU vem fazendo mundialmente para diminuir a desigualdade. Quando a gente fala de desigualdade, a gente está falando desigualdade financeira, de dinheiro. A gente também está falando de desigualdade sobre gênero, sexo, etnia. Então, todo tipo de desigualdade, a ONU está fazendo alguns trabalhos, tá? E a última lei é a lei de mudança do nome de gênero. Falando de gênero, mais uma vez, o provimento número 73 da CNJ, de 28 de junho de 2018. Tá? Ela permite, então, a adequação do nome do gênero definido pela pessoa aos seus documentos. Tá? Lembrando que gênero é uma definição própria. Tá? A gente precisa ter uma definição pela sociedade. Né? Por isso que a gente tem as pessoas queers, né, que não se definem entre gêneros, né, se definem além do gênero. Mas, né, a gente precisa ter lá na certidão ainda o masculino ou feminino, homem ou mulher. Né? Talvez daqui a pouco a gente tenha gênero neutro, né? Se Deus quiser, permita, Deus, se o homem permite, porque Deus não tem nada a ver com a história, se o homem permitir, a gente só colocar um campo ali que não faz diferença para a vida de ninguém, tem um campo a mais ali, dizendo não específico, né? Ou não definido, não se define, tão desnecessário. Entre 2018 e 2020, então, a gente teve 7.862 adequações de nomes e de gênero nos cartórios, tá? E é isso. Temos, então, algumas leis, algumas regrinhas, algumas evoluções no nosso caminho como LGBT, para vocês verem que ser LGBT também não é toda essa dor ali, a gente está conseguindo caminhar aos pouquinhos. Como eu falei, muita gente correu para a gente conseguir estar aqui, assim como todo o pessoal lá de Stonewall Inn fez toda aquela evolução que hoje é conhecida como nosso marco pelo direito, pela busca por direito, que depois se desenvolveu em uma passeata, e hoje a gente tem o Dia da Consciência, né, do orgulho LGBTQIAP+. E se você tem dúvidas sobre essa sigla LGBTQIAP+, volta um vídeo atrás ali, dá uma olhada que eu explico tudo para vocês. Tem dúvida também sobre a bandeira? Tá lá explicado também, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, coloque aqui nos comentários, por favor, curta, comente e compartilhe. Vê aí alguém que está precisando ou gostaria de alguns dados sobre isso e manda esse vídeo, tá bom? Um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. O próximo vídeo deve ser o último sobre dados, depois a gente tem um relato que eu vou fazer para vocês sobre a minha história como LGBT, tá bom? Um forte abraço e até mais!